Pessoal, o próximo procedimento especial que a gente tem que trazer para vocês aqui, com todo o carinho do mundo, chama-se ação de exigir contas. No velho Código de Processo Civil e aqueles que por ele transitaram, nós tínhamos uma ação lá que chamava ação de prestação de contas. E a gente parte aqui de uma premissa, de uma relação jurídico-material bem específica. Eu tenho sujeitos da relação jurídico-material, X e Y, e essa relação entre eles pressupõe que um deva prestar contas a outrem, um gestor, um administrador. O síndico do seu condomínio tem obrigação de prestar contas? Sim, porque ele está gerenciando valores que não é dele. Ele está gerenciando valores de outra ou de outras pessoas. E, portanto, tem ele a obrigação de prestar contas, que nada mais é demonstrar a boa e correta utilização, por exemplo, dos valores que a ele são ali confiados. E pode ser situação litigiosa primeira, que esse que tem a obrigação de prestar contas não tenha prestado a tempo e modo. E esteja criando uma resistência a essa obrigação que ele tem. Ele, cidadão, inventariante, síndico, administrador, gestor de negócios, tem sim a obrigação de prestar contas de como que ele está gerenciando, de como que ele está administrando valores que a ele ali são confiados. E se porventura ele se recusa a prestar essas contas, aí nós temos essa ação presente no artigo 550 do Código de Processo Civil, aonde nós temos hoje a ação de exigir contas, aonde esse aqui, que é o destinatário, digamos assim, dessas contas, tem a legitimidade ativa de exigir daquele administrador, gestor, síndico do seu prédio, novamente, prestar a ele contas, como que está ocorrendo o gerenciamento, a administração daqueles valores. E aí, de novo, o paralelo com o velho Código de Processo Civil. Por quê? Ele, velho Código de Processo Civil, dizia para a gente o seguinte: essa ação antiga de prestar contas é não apenas para aquele que queira exigir de alguém contas, mas também ela serve para aquele que quer prestar as contas e está encontrando uma resistência. Hoje não. Se eu sou advogado, senhores, ok? Tenho que prestar contas muitas vezes da gestão de valores que a mim são confiados pelo meu cliente. Se eu quero prestar essas contas e ele cria uma resistência e eventualmente não as aceita, antigamente eu entrava com essa ação de prestação de contas. Hoje eu não posso mais fazer isso, porque o artigo 550 restringiu a legitimidade. O procedimento especial é tão somente para aquele que vá de alguém exigir a prestação de contas. Então, na advocacia, o meu cliente poderia exigir de mim prestação de contas pelo procedimento especial do artigo 550. Mas se eu quero prestar as contas, não mais utilizarei de um procedimento especial. Hei de prestá-las via procedimento comum. Portanto, hoje, 550, caput, está ali para a galera que está assistindo a gente aqui no nosso curso. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu. Pronto. Então agora eu tenho uma limitação daqueles que são legitimados ao exercício desse procedimento especial. Somente aquele que afirma ser detentor do direito de exigir de outro que lhe preste contas pode se valer do procedimento especial. Insisto, se eu quero prestar contas e há uma resistência, eu vou para o procedimento comum. Se eu quero exigir que alguém me preste contas, aí eu vou para o procedimento especial. Dele, artigo 550,
vamos trabalhar a estrutura procedimental. Delimitado o objetivo, pelo menos primário, que seria obrigar alguém, entre aspas, a te prestar contas, e a legitimidade ativa e passiva, temos um procedimento que se iniciaria, claro, com ela, petição inicial. E uma vez que ele, magistrado, ali verifique que a petição inicial esteja guarnecida de todos os pressupostos, requisitos, ok? Exigências legais, para a devida fluidez desse procedimento, será determinado o ato de citação do cidadão, ali conhecido como réu. E segundo ele, jogou de novo para mim, Guilherme, por favor, artigo 550, caput, do Código de Processo Civil. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, requererá a citação do réu, para que preste essas contas ou ofereça contestação. Então vamos aqui, por gentileza. Eu estou citando o réu, e aqui, senhores, prestem atenção, por favor. Procedimentos especiais. Vimos isso na aula de consignação em pagamento. Vimos isso na aula de consignação em pagamento. Beleza? Lá nela, aula de consignação em pagamento, eu citei o réu para quê? Para levantar o depósito ou contestar. Nitidamente, aqui nós temos, senhores, um outro procedimento especial que mantém essa mesma característica. É quase uma característica de todo e qualquer procedimento especial abrir a ele, réu, a partir do ato citatório, não apenas a oportunidade da defesa, mas sim também a oportunidade de praticar um determinado ato que possa já gerar imediatamente o encaminhamento da lide para o seu fim. E é por essa técnica que neles, procedimentos especiais, eu não crio a oportunidade daquela prévia audiência de autocomposição, porque geralmente eles, procedimentos especiais, criam ali, quando do ato citatório, a oportunidade para que ele, réu no processo, tendo uma atitude positiva, equacione, resolva por ato de vontade a situação litigiosa. Por isso eu não marco, não designo a audiência lá de autocomposição do artigo 334 para eles, procedimentos especiais, porque eles têm uma pegada procedimental própria e individualizada diante daquele direito material controvertido. Essa é a ciência por trás justamente deles, procedimentos especiais. Logo, vamos lá, senhores. Citação do cidadão conhecido como réu para comparecer e querendo, desde logo, prestar as contas. Eu, autor, estou virando prazo 15 dias. Eu, autor, estou virando e estou falando o seguinte, cara, você tinha obrigação de me prestar contas e não prestou. Logo o citado, ele pode comparecer e desde logo prestar as contas. Ou querendo resistir a apresentar contestação. Aonde nessa contestação o que ilícito a ele seria discutir? Claro, eventuais matérias de natureza processual, mas meritoriamente ele vai debater, ele vai discutir que ele não tem essa obrigação de prestar contas. Me permitam aqui, alguns aí talvez tenham experiência prática na ação de prestação de contas e hão de saber que ela é extremamente mal gerida no foro, no dia a dia. Motivo? Eu já vi muitos aqui ao contestar, na verdade, prestar contas, instituições bancárias, senhores. E Val, cabe a ação de exigir contas contra banco? Claro que sim. Eu quero saber justamente como está sendo gerido ali os meus valores. Eu quero que me preste contas, inclusive das taxas, juros, percentuais, de cobranças que estão sendo a mim ali imputados. Eu quero esclarecimentos, eu quero que me preste contas, porque é a minha grana que está ali naquela instituição bancária. Eu já vi muitos dentro do sistema bancário, inclusive, pela experiência prática que a gente tem, e teórica também, que envolve toda a figura do direito bancário,
que, velho, os caras simplesmente contestam, mas dizendo que não tem juro abusivo, que eles não cometeram nada de errado, que está tudo certinho nas contas. Porra, então não está contestando, está prestando contas. A contestação na ação de prestação de contas pressupõe: eu não tenho a obrigação, por qualquer motivo, de te prestar contas. Porque a relação jurídico-material que existe entre nós não me dá essa obrigação. 2, porque eu nunca, e aí podemos pensar na falta de interesse de agir, ok? Teoria da asserção, de repente essa discussão viria para o mérito. Eu nunca te neguei a prestar contas. Há uma judicialização indevida, nunca criei situações de resistência. Por isso não devo eu ser apenado como réu em determinado processo judicial. Beleza? E eu quis te prestar, você recusou, imputando culpa a ele, cidadão autor. Logo, ao contestar, eu estou discutindo a obrigação que eu tenho ou não de prestar a ele, autor, contas. Se eu tenho essa obrigação, nada impede que desde logo eu compareça e preste desde logo essas contas. Beleza, senhores? Portanto, de novo, julgamos, está ali a lei processual, explicando tudo aquilo que ela está querendo aqui trazer para a gente. Vamos lá. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Tranquilo? Ótimo. E aí, então, nela, a petição inicial, volta para mim e leve, por favor, parágrafo 1º. O autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se esses documentos existirem. Entendam, eu estou discutindo a obrigação, não as contas propriamente ditas, nessa primeira fase cognitiva desse procedimento de prestação de contas. Desculpa o hábito antigo dessa ação de exigir contas, ok? Eu não estou discutindo se a conta apresentada, se a planilha do cara está correta ou não. O que eu estou aqui discutindo é ter ele, réu, a obrigação de me prestar contas, ok? Por isso eu estou a exigi-las judicialmente. Se ele vai contestar, ele vai criar resistência a essa pretensão obrigacional. Podendo, entretanto, comparecer e prestar contas. Nesse caso, está ali, ó, prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar. Beleza? Está aqui ação de prestação de contas. Vamos discutir isso aqui um pouco mais na frente. Beleza? Vamos pensar, na verdade, na seguinte situação. A decisão que julgar procedente o pedido. Opa, então, peraí. Vem cá. A partir do momento em que existe a contestação, nós iniciamos aqui uma fase de procedimento comum. Réplica, saneamento, provas, ok? Nós passamos a ter aqui agora, senhores, uma permissão para que o juiz, através da sua atividade cognitiva, analise ou não a existência dessa obrigação. E aí ele, artigo 550, parágrafo 5º, vou ler com todo carinho, entendam, pode jogar. A decisão, percebam que o parágrafo 5º não cria a precisão dessa decisão aqui, ó, que reconheceria ou não a obrigação de prestar contas, se essa decisão é sentença ou decisão interlocutória. A lei não está falando. Jogou de volta. Parágrafo 5º, está ali. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu
a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Portanto, vem cá, eu tenho uma decisão. Julgou improcedente? Beleza. Agora, eu vou afirmar que não tem o réu obrigação de prestar contas. Mas se essa decisão julga procedente o pedido, reconhece a obrigatoriedade dele réu prestar contas ao autor. E havendo essa obrigação, vai dizer a lei, como aqui nós vimos no parágrafo 5º do artigo 550, deve ele réu prestar contas no prazo de 15 dias. Sob pena de não poder impugnar eventuais contas que o autor, pelos seus meios próprios, apresente no processo. Então eu estou abrindo esse prazo de 15 dias justamente para quê? Para que ele, cidadão réu, compareça e preste as contas, que aqui serão agora objeto de uma segunda fase cognitiva. Então aqui eu tenho uma primeira fase cognitiva, daqui em diante eu tenho uma segunda fase cognitiva, a fase de apuração das contas. A fase de apuração das contas. Aonde, inclusive, é lícito que haja impugnações, já que ele, réu, compareceu e prestou contas, eu, autor, posso impugná-las dizendo, não, isso aqui, ele está agindo exorbitando os poderes que a ele teria sido concedido em administração. Ele está usando mal e usou mal esse dinheiro, esses recursos a ele confiados. Esses valores estão incorretos. E aí, então, a gente entra numa fase, inclusive, aonde talvez quem resolva se as contas apresentadas estão corretas ou não é um perito. Até porque, está ali, ó, artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando receita, aplicação de despesa e investimento, se houver. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, parágrafo 1º do 551, prazo para juntar documentos justificativos, ok? As contas do autor serão apresentadas na forma adequada. Então a gente inicia aqui, senhores, essa fase de apuração de contas, que é resolvida por sentença. Guilherme, joga na lei para mim. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Voltou para mim. Primeira fase, eu discuto a obrigação de prestar contas. Segunda fase, prestadas as contas, autor ou réu, nós temos a fase de apuração, de verificação da correta ou não utilização dos valores, receitas, despesas, investimentos, da grana que foi confiada ao réu. E essas contas, depois talvez de perícias realizadas inclusive, seriam homologadas por sentença, conforme artigo 552, gerando aqui um título executivo. Senhores, por gentileza, contestou, procedimento comum. Está o réu discutindo, aqui em razão de citar e ter apresentado contestação. Está o réu discutindo, tá? Que não tem obrigação de prestar. E aí surge uma decisão que ao julgar, ok? Procedente esse pedido, daria 15 dias para esse cidadão prestar contas. Para aí a gente entrar nessa fase, que última que a gente colocou, que é a fase de apuração de contas. Ok? Recurso cabível. Recurso cabível dessa decisão.
agravo de instrumento, sendo que, inclusive, recentemente, chegando essa discussão no STJ, o STJ falou, essa decisão, apesar de julgar procedente o pedido reconhecendo a obrigação do réu em prestar contas ao autor, não é uma sentença, porque não põe fim à fase cognitiva. Nós temos agora um desdobramento dessa fase cognitiva numa segunda parte, que é a parte de apuração das contas. Logo, essa decisão, joga de novo para mim, por favor, Guilherme. Aqui prevista, ó, ok? A decisão, parágrafo 5º do 550, parágrafo 5º do 550. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas que o autor apresentar. Essa decisão, 550, parágrafo 5º, recentemente, inclusive, o STJ colocou fim a uma discussão acadêmica que existia. É decisão interlocutória de mérito, porque eu estou julgando o procedente de pedido, mas não colocando fim ao processo, não colocando fim à atividade cognitiva do juiz, portanto, é atacável por agravo de instrumento. Ao final, no desenvolvimento da segunda fase, havendo seu encerramento por sentença, claro, recurso de apelação. Essa sentença que constitui o título executivo é essa que, depois da apuração das contas, verifica, joga de novo para mim, por favor, artigo 552, a sentença apura o saldo e constituirá título executivo judicial. Senhores, por favor, duas fases procedimentais, uma de natureza obrigacional, decisão interlocutória, agravo de instrumento, julguei procedente e determinei que preste contas. Segunda parte é ali a da apuração das contas, resolvida por sentença, que tem natureza, ela, ação de exigir contas de demanda de força dúplice. Porque aqui nessa sentença que apura o saldo, pode restar saldo favorável ao autor, beleza. Mas pode restar saldo favorável ao réu. Depois, na parte aqui da apuração das contas, nós chegamos à conclusão, e por isso o juiz em sentença homologa, afirmando o seguinte, quem deve dinheiro aqui não é o réu ou autor, mas o autor ao réu. Porque nas situações de investimentos, despesas que ele teve, ele agora tem direito de receber, em razão da relação jurídico-material, do autor valores. Então, depois de apuradas as contas, nós vamos ver qual é o saldo. E aí, então, se o saldo for favorável ao autor, o réu é condenado. Se, entretanto, o saldo for favorável ao réu, o autor é condenado. Tudo isso independentemente de reconvenção. Logo, todo o carinho do mundo. A ação de exigir contas é uma ação que possui natureza dúplice, senhores. Pegamos? Daí, ó, conseguimos nesse bloco explorar esses principais pontos, justamente o quê? Dessa hoje conhecida ação de exigir contas. Beleza? Valeu, pessoal.